Eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Estamos de férias, essa é uma das coisas boas, né? Então estamos aqui visitando a nossa terra, Santa Catarina. Eu me divido sempre entre Criciúma e aqui a região de Florianópolis, né? Porque a minha esposa é de Palhoça, da Barra do Ariú, frequentamos aquela igreja por uns bons anos. E minha família, parte dela que está aqui, é de Criciúma. E hoje estamos aqui com as duas famílias representadas. E isso é um motivo de muita alegria. É também aniversário da minha esposa, parabéns para ela. Está completando mais um ano de vida hoje, né? Então é um presente de Deus para mim. 27 anos, estamos indo para 27 anos, que Deus tem me dado esse presente. Minha mãe está ali também, a dona Enedina, minhas irmãs, Michela e Emanuela, a Letícia, a sobrinha. Já foi apresentada aqui minha família, a esposa, minhas duas filhas e meu filho também estão conosco, meus sogros. Do lado de cá, ocupando quase metade da igreja, está a família Silva e Santos, né? Adriana, que eu teria o privilégio, a alegria de batizar nesta manhã. É uma prima muito querida. Nós crescemos juntos, né? E também o Xande e o Carlos, né? Temos uma infância compartilhada. Isso é muito bom. Depois veio a Priscila também, está aqui conosco, né? Os respectivos cunhados, meu sobrinho João Guilherme, fazia tempo que eu não via, né? E também a sua companheira ali ao lado. Que alegria, né? Filho também do meu querido primo Carlos, Flávio, Flavinho e tio da Silva, né? Um tio querido, um tio que sempre nos recebia na casa dele com um beijo, um abraço. E eu tenho, assim, gratas recordações de todo esse tempo que vivemos juntos. E hoje tê-los aqui realmente é uma emoção muito grande, tá? Torna até difícil, né, de falar mais sobre isso. A Lu também está ali acompanhando o Xande, né? É muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. João Guilherme, deixa eu te contar um segredo. Por onde eu passo, de vez em quando eu conto uma história que eu acho que você nem se lembra mais. Deixa eu voltar para o modo catarinense de falar. Tem coisas que tu nem sabe mais que eu falo. A gente fica um tempão em São Paulo e começa a usar o você, né? Não sei se vai lembrar, porque tu eras ainda bem pequeno. Era um bebezinho, acho, na época, né? Mas a gente tinha uma casa na Lagoa, lá do Faxinal. Lembra? Era uma casa compartilhada entre o nosso avô, e o meu pai, né? Então nós tínhamos ali a casa na Lagoa. E ali era um acampamento de verão, todo ano, porque a casa era pequena, era uma meia água. E a gente espalhava colchões por todos os lados. Não sei quem já passou por isso. Quem não passou não sabe o que é viver. Não sabe o que é emoção. Era colchão na cozinha, colchão na sala, colchões nos quartos, né? E de modo que quando alguém queria ir ao banheiro ou falava alguma coisa, mesmo que sussurrando, todo mundo ouvia. E um dia o João Guilherme disse para a mãe dele, a Heloísa, a tia Neca, ela está? Não veio? Então a tia Neca estava ali, a mãe dele, e ele perguntou, mãe, e eu estava perto, eu ouvi, de onde as baratas vêm? Essa tua pergunta me fez pensar profundamente na origem do universo. Porque eu fiquei pensando, olha que pergunta inteligente, né? Fala para mim, vocês sabem de onde as baratas vêm? Onde elas dormem? Onde elas ficam quando não estão incomodando as nossas esposas? Alguém sabe? Pois é, o João Guilherme perguntou isso. De onde que as baratas vêm? E aquela pergunta me fez ficar um tempão acordado. Eu era adolescente, né? As baratas vêm de onde? Será que é a teoria da evolução? Será que... Eu não era criacionista ainda, não era adventista, não conhecia essas coisas todas, né? E fiquei pensando, né? As baratas vêm de onde? Surgiram? Foram criadas? Desse jeito? E a vida? E o universo? E tudo que existe? Então, obrigado, João Guilherme, por aquela pergunta inteligente. Tu não te lembras mais, mas eu me lembro muito bem, desde aquele tempo, de onde a vida vem, né? E graças também a essa pergunta e outras que eu fui fazendo ao longo da vida, eu encontrei o Criador, né? Tudo vem dele. Claro que as baratas feias, não. Mas Deus deve ter criado uma barata bonitinha, que por causa de uma série de fatores, e o pecado também, foram mudando, né? Foram se transformando. E um dia, quando Jesus voltar e recriar este planeta, nós conheceremos as baratas bonitinhas como elas devem ter sido. Então, é bom pensar nas coisas, né, da vida, na profundidade da vida, nas perguntas fundamentais que nem sempre a gente tem condições de ficar pensando porque a vida é muito corrida, né? Mas é importante pensar de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o sentido da nossa vida, né?
e foi fazendo essas perguntas que a Adriana tomou a decisão que tomou, né? E que daqui a pouco nós vamos então concretizar, né, por meio do santo batismo. Eu não sei quantos aqui têm feito o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um projeto mundial da igreja, né? Consiste na leitura diária de um capítulo da Bíblia. Eu já estou fazendo isso aqui há 10 anos, portanto são 3 fases já, né? A gente dura por 3 anos, lê a Bíblia inteira, depois volta, lê de novo, e já estamos na 3ª fase. Então são 10 anos praticamente lendo a Bíblia já por 3 vezes, assim, de forma detalhada, um capítulo por dia. Eu confesso a vocês que na leitura de hoje pela manhã, eu quase mudei o sermão, que é um capítulo tão bonito, tão interessante, mas depois eu pensei, bem, não, eu vou manter o que eu planejei, né? Mas ele tem tudo a ver com o que eu pensei em apresentar para vocês, que é o tema, o poder do Evangelho. Especialmente aqui, capítulo 30 de Isaías. Quem leu sabe do que eu estou falando. Capítulo 30 de Isaías, o verso 15, diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança, retidão e força, reside a força de vocês. Na salvação, na conversão, existem descanso. E na tranquilidade e na confiança está a força de vocês. Eu não sei se você está tranquilo esta manhã. Eu espero que sim. Eu estou muito tranquilo, eu estou em paz, eu estou feliz. Graças a Deus, muitos sentimentos bons estão percorrendo aqui meu coração, minha mente, né? Neste mundo a gente tem também momentos de dificuldade, de tristeza. É óbvio, não é o mundo ideal, não é o que Deus planejou para nós. Mas com Deus podemos ter também esses bons momentos, né? E sentir a paz que vem de Deus. E esse verso fala de tranquilidade, fala de salvação, fala de conversão. E eu escolhi falar sobre isso essa manhã. Então, na verdade, o capítulo 30 de Isaías veio ao encontro do que eu já havia planejado falar nesta manhã, né? O poder do Evangelho. Pode parecer, às vezes, que isso é um tanto teórico, né? O Evangelho, conversão, salvação, que coisas são essas, né? Eu quero tentar, não sei se eu vou ser bem sucedido, mas eu vou me esforçar para mostrar para vocês como isso é prático. Como o Evangelho, ele mexe com a vida diária da gente. Prática, nos relacionamentos, na saúde, em tudo. E não é só uma filosofia, não é só uma ideia bonita. Há muitas ideias bonitas por aí. Há muitas filosofias interessantes por aí. Mas o Evangelho é muito mais que isso. Conversão, como fala aqui Isaías, é muito mais do que isso, né? É algo que ninguém pode arrancar de você. Mesmo que você esteja no fundo de um abismo. Mas se você tem isso aqui no seu coração, ninguém pode arrancar isso de você. Então, o tema é esse, o poder do Evangelho. O que significa isso na prática em nossa vida? Já que eu lido com palavras, né? Eu trabalho como editor na CPB, para mim é inevitável, quando eu falo de algum assunto, já pensar na semântica, na origem das palavras também, né? E aqui eu pesquisei de novo esse assunto, né? E trago para vocês o seguinte, que a palavra evangelho vem do latim, tardio, evangelium, e do grego clássico evangelion. Bem parecidas, né? Boa nova, boa notícia, que é composta por ev, quer dizer bom, bem, e agelos, ou agelos, mensageiro, anúncio. Portanto, é o anúncio de algo bom. Uma boa notícia. Quando você lê, então, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, nada mais é do que a boa notícia dada por eles. Algo que eles escreveram que tem que ver com o que é bom. E qual é a essência do que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram? Em uma palavra, a essência do que eles escreveram. Jesus. Jesus. A boa notícia é, Deus veio ao mundo. Deus caminhou entre nós, Deus se interessa por nós, Deus se fez carne. E olha que legal, estamos na iminência aí de celebrar o Natal mais uma vez. E o Natal nos lembra disso. A data não é exatamente esta, né? Mas a festa lembra disso. Ele veio, ele é Emmanuel, Deus conosco, né? É também, Evangelho, um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus.
O desenvolvimento do cânon, que é a coleção de livros que compõe a Bíblia, do Novo Testamento, deixou 4 evangelhos canônicos, que são aceitos como os únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 16. Aqui o apóstolo Paulo fala algo sobre o evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Encontraram? O que Paulo nos diz aqui sobre o evangelho é o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, afinal veio deles, né, as escrituras. Vieram deles as escrituras. Primeiro do judeu e também do grego ou do não judeu, ou seja, nós todos. Nós aqui somos os gentios, né, da história, né? E o evangelho alcança a todos. É o poder de Deus na vida daquele que crê. Evangelho não é só livro. Evangelho não é só uma mera notícia. Evangelho é muito mais do que isso. É o poder de Deus na vida daqueles que creem. Não só dos judeus, inicialmente ali, porque Jesus era judeu, porque os discípulos eram judeus, mas eles expandiram a mensagem para todos os povos, de modo que hoje há cristãos espalhados pelo mundo todo. E aqui estamos nós também, ouvindo do evangelho, sendo alvo do poder do evangelho. Eu vou mencionar aqui 3 histórias para vocês, práticas, de como esse evangelho muda vidas. Uma do Antigo Testamento, para quem acha que talvez evangelho só tenha a ver com o Novo Testamento, né? Uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e uma ou até 2 contemporâneas, atuais, porque o evangelho continua salvando, continua operando, continua dando poder às pessoas para mudar a vida. A primeira história, Daniel capítulo 4, não vou me deter muito porque eu acho que a maioria aqui conhece a história dele, é de um rei, na verdade foi o rei mais poderoso da época, né? O grande rei da Babilônia, o segundo império, né? O segundo momento da história de Babilônia. Ele construiu os jardins suspensos. Quem foi? Nabucodonosor. Os livros de história trazem essa figura que marcou a história. Inclusive no recém-inaugurado Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, lá perto de casa, fica umas 2 horas de casa, está ali um tijolo que era da antiga Babilônia, né? Pertenceu ali às construções da Babilônia, e trazem acadiano, né? Escrita cuneiforme, o nome Nabucodonosor. De certa forma foi até bom, me entendam bem o que eu vou dizer, né? Foi até bom que Nabucodonosor tenha sido um homem muito vaidoso. Ele se orgulhava do que tinha feito, né? Daqueles muros, daquelas casas e palácios, né? E era realmente uma maravilha daquele tempo. E de tão vaidoso que ela mandou colocar o nome dele em todos os tijolos daquelas construções. Hoje, a arqueologia consegue determinar que realmente pertenceu à antiga Babilônia. Até porque, por muito tempo, os críticos da fé, da Bíblia, diziam que Babilônia era um mito, não tinha nenhuma evidência, até que, escavando aquela região do Iraque, onde estão as ruínas de Babilônia, encontraram muitos e muitos milhões de tijolos com o nome Nabucodonosor. É fato, existiu. E ele era vaidoso. Está confirmado, né? Certa ocasião, estava lá Nabucodonosor passeando por seu palácio, caríssimo, belíssimo. Ele tinha tido contato já fazia muitos anos com Daniel, seus 3 amigos hebreus fiéis, aqueles jovens que foram envelhecendo em Babilônia, sempre fiéis. Isso, claro, que mexe com as pessoas ao redor. Assim como eu tenho certeza que a vida da Adriana tem mexido com a vida da família. Assim como eu louvo a Deus porque a minha vida tocou outras vidas também. E assim é um efeito, é uma reação em cadeia. Uma vida tocando outras e atraindo pessoas para Deus. Bem, Nabucodonosor estava ali no palácio, ele olha para aquela cidade maravilhosa e se envaidece, dizendo, não fui eu que construí tudo isso? Aqui está a Babilônia para mim, a glória pessoal. E ele acaba adquirindo uma doença que hoje a gente conhece como licantropia. Ele passa a se comportar como um animal. Você conhece a história, né? Ele foge dali e Deus milagrosamente preserva o trono dele por 7 anos, uma coisa que era quase impossível, né? Tinha muita gente querendo tomar o trono dele.
7 anos pastando como animal, vivendo como animal, comendo como animal. Até que chega um momento que ele olha para o alto. Olhar para o alto sempre é a solução, né? Olhar para o alto. A mente dele, né, a consciência retorna, e ele então escreve o capítulo 4. Sabia disso? Um dos capítulos de Daniel, dos 12, é de autoria de Nabucodonosor. É um testemunho. É esse capítulo 4. E ele termina, abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 4. Eu vou ler só o finalzinho do capítulo, né? É o reconhecimento desse imperador de algo que ele experimentou. No verso 34 de Daniel 4, diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E no finalzinho do capítulo, ele conclui com as seguintes palavras, 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, como aconteceu com ele mesmo, né? Nabucodonosor, ele termina seus dias convertido. E é bem possível que nós vamos conhecê-lo no céu. Já pensaram nisso? Eu quero ter umas boas conversas com esse homem. Já preguei tanto sobre ele, né? Já falamos tanto sobre ele. E é possível que nós encontremos o grande imperador Nabucodonosor lá na eternidade. Ele se converteu. O Evangelho é mais do que uma filosofia. O Evangelho muda a vida. O Evangelho transforma, e se ele foi capaz de transformar um homem improvável, quase inalcançável, como o imperador da Babilônia, será que não pode mudar a nossa vida também? Não pode também transformar o nosso caráter, a nossa existência? Claro que pode. Vou pegar agora um exemplo do Novo Testamento. Vamos dar um salto na história para Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você já deve saber de quem eu vou falar agora. Sim, o grande fariseu, culto, mas perseguidor de cristãos. Intolerante. Como chamava ele? Saulo. Que é o mesmo nome de Saul, né, do rei Saul. Saulo ou Saul. Depois ele acaba sendo conhecido por um outro nome, né? Mudou uma letrinha só. Paulo. Paulo de Tarso, um dos maiores pregadores do cristianismo de toda a história. Saulo, como você bem conhece a história, vamos deixar que o texto diga algo sobre ele. Eu vou ler aqui os versos 1 até os 6 apenas, de Atos capítulo 9. Diz assim o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, os cristãos, portanto, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, documentos, né, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, era como chamavam o cristianismo, né, o caminho. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, por isso eles eram do caminho. Tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Saulo fica cego momentaneamente, graças àquela luz intensa que brilhou ao redor dele. Ele entra na cidade, conhece um servo de Deus, Ananias, ficou com medo inicialmente, quem não ficaria? De repente entra ali um dos representantes do Sinédrio que perseguia e autorizava a morte de cristãos. Mas Deus disse para o seu servo, Ananias: não tenha medo, eu o escolhi. Eu escolhi esse homem para pregar o evangelho. Olha que coisa improvável. Um judeu, fariseu, perseguidor de cristãos, seria transformado num dos maiores ministros do evangelho, que pregou o evangelho por toda a Europa praticamente daquele tempo, e deu a vida pelo evangelho. Ele era uma pessoa que deveria ter suas posses, tinha muita influência, abriu mão de tudo, passou a ser espancado, passou fome, naufrágios, humilhação, e viveu feliz. Ele que escreve: alegrai-vos no Senhor.
lá em Filipenses. Sabe onde ele estava quando escreveu isso? Na famosa prisão Mamertina, lá em Roma. Uma prisão escavada na rocha, úmida, fria, passando fome certamente, acorrentado à pedra, e dizendo: alegrai-vos no Senhor. Como é possível isso? É loucura? É o poder do Evangelho. Quando esse poder entra em nós, ele transforma, ele muda as perspectivas, ele muda os sentimentos, ele muda os nossos alvos. O que se torna mais importante para você? Aquilo que é eterno. O que é transitório tem o seu lugar, mas não é o mais importante. Paulo, esse aí viveu realmente na sua vida o poder do Evangelho. Tanto quanto muitos outros, a Bíblia está repleta de histórias que estão ali para a gente se inspirar nelas. Histórias de pessoas que caíram e se levantaram. Histórias de pessoas que foram fiéis até a morte. Histórias de pessoas que dedicaram tudo o que tinham e eram para a pregação do Evangelho. Muitas histórias. Eu entendo que Deus recheou a Bíblia de histórias humanas, de homens e mulheres, para que nós nos identifiquemos com essas histórias e entendamos que é para nós também. Bem, eu poderia falar de muitas outras histórias, né? Porque a Bíblia tem centenas e centenas delas. Mas talvez você esteja pensando, tá, e na tua vida? O que isso representou? Eu quero saber agora da tua vida. Porque a nossa vida é o maior testemunho, não é verdade? São Francisco de Assis dizia: pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. É claro que as palavras são importantíssimas, né? Mas a vida também tem um poder de testemunho tremendo, porque as palavras podem dizer algo e a vida ser outra coisa. Aí anula tudo, né? Então a pergunta que as pessoas querem ver respondida é: na tua vida, eu já sei que na vida de Paulo fez diferença, já sei que na vida de Nabucodonosor fez diferença, já sei que na vida de Davi, de Abraão, etc, fez diferença, mas e na tua vida? Vocês me permitem contar um pouquinho da minha vida? Posso contar? Já contei uns detalhes aqui, já falei da história da barata, né? Eu vou contar outras histórias. É possível que alguns aqui conheçam bastante coisa já do que eu vou contar, outros talvez não saibam dos detalhes. Você que está acompanhando pela internet também talvez não saiba algumas coisas. Mas eu faço questão de contar por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E um dia eu criei. E fez diferença na minha vida também. Tá? Eu nasci aí, né? Criciúma, como eu disse para vocês, em 1972, já faz um tempinho, né? Não muito, mas faz um tempinho já. É uma cidade aqui do sul do estado, já quase na divisa lá com o Rio Grande do Sul. Quem não conhece está convidado a conhecer. Tá? Florianópolis é lindíssima, mas Criciúma também tem suas belezas, tá bom? Estão convidados. Está ali no mapa, então, 180, 190 quilômetros daqui, né? Mais ou menos isso, 200, acho que se levar em conta o trecho aqui da ilha, fica lá naquele localzinho do mapa. Eu conheço Florianópolis desde 1981, e foi numa circunstância não muito favorável, mas eu me apaixonei por essa ilha desde então. Eu me lembro a primeira vez que eu cruzei a ponte Hercílio Luz, naquele tempo ela estava aberta ainda, depois fechou e agora está de novo. Poucos anos atrás nós passamos por ela, eu fiquei emocionado, porque fazia todo esse tempo aí que eu não passava mais por ela, né? Mas eu cruzei a ponte Hercílio Luz porque precisei ser internado no Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis. Eu tinha sido diagnosticado com um tumor no cérebro. Foi um momento muito complicado, né? Uma situação difícil para a família, eu vivia com dores de cabeça, às vezes desmaiava, e a gente não sabia bem o que estava acontecendo, né? Só sabia que não era bom. E eu então, com 9 anos de idade, fui internado ali naquele hospital. Essa aqui é a equipe de enfermeiros com quem eu fiz muita amizade. Algumas pessoas achavam que a minha mãe é que estava doente e eu não, porque eu passeava com eles o tempo todo pelo hospital. Especialmente esse aqui que está do meu lado ali, ó, ali. Ele me levava para conhecer todo o hospital, tudo, eu conhecia tudo. E foi, assim, um momento, de certa forma isso aliviou um pouco, né? O sofrimento, poder conversar com eles, conhecer o hospital. Até o lixo hospitalar me levou para conhecer. Então, foi uma semana, eu acho que a gente ficou ali, né, mãe? E o pai, ele vinha com o seu chevetinho vermelho, né, farol amarelo, eu lembro ainda, cruzava a ponte, e visitava a gente, tinha que voltar para Criciúma para trabalhar, e ficávamos ali, a minha mãe e eu, no hospital, internados, né? Então, foi ali naquelas circunstâncias que eu conheci Florianópolis, me apaixonei por aquela ponte, e sempre que eu passo lá, eu lembro, né, desses momentos, né? Claro que depois veio outra recordação feliz, que foi conhecer minha esposa aqui em Florianópolis, né? Eu vou contar daqui a pouquinho como é que foi, tá? Bem, graças a Deus, o tal do tumor, se existiu,
foi curado. Porque eu não tive mais nada depois daquilo, né? Tomei alguns medicamentos e tal. Meu pai corajosamente não me trouxe de volta para cá, porque os médicos tinham marcado, se eu não me engano, depois do Natal, né? Para eu voltar e fazer a cirurgia de crânio. Eu fiquei muito assustado. Eu me lembro que eu me escondi debaixo da cama do hospital, porque eu estava na ala neurológica e via ali as pessoas com a cabeça raspada. Eu mal sabia que no futuro eu ia estar sem cabelo também. E com aquelas marcações, né, para fazer os cortes e tudo, e eu pensava, eu não vou mais conseguir desenhar. E se eu perder a minha coordenação motora? Eu fiquei muito preocupado, muito triste, muito desesperado. Aí meu pai, numa atitude corajosa, disse, não vamos voltar. Vamos buscar uma segunda opinião. Aí me levou para Porto Alegre. Lá nós consultamos um especialista em neurologia, né, neurologista. Ele viu que tinha alguma coisa errada, mas ele disse, olha, vamos esperar um pouco mais, né? Quem sabe com a adolescência vindo aí, pode ser que melhore. E de fato, graças a Deus, melhorou, né? Acho que eu fiquei normal. E nunca mais tive aquelas dores, né? Cresci, me fortaleci e graças a Deus, eu creio que foi um milagre. Creio que Deus tinha um plano, né? Minha mãe orou muito por isso. A minha irmã, Emanuela, tem esse nome por causa de mim. Porque nós éramos católicos, né? E a minha mãe fez uma promessa para Deus, que se nascesse menino, se chamaria Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. Como vê menina, Emanuela. Porque era para ser tudo Mi alguma coisa, né? É Michelson, Michela, e aí Emanuela, quebrou. Mas é porque a Emanuela foi uma promessa feita para Deus, um pedido para Deus, para minha cura. Espero que você tenha gostado do nome, Emanuela, porque a culpa é minha. Que nome lindo, né? Deus conosco. Deus conosco, Deus é com ela, Deus é conosco, né? Queridos, poucos anos depois, mais do que uma cura, eu encontrei o Evangelho. Alguns anos depois. E como diz João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Jesus. Não é uma ideia, não é uma ideologia, não é uma teoria, é uma pessoa. E eu conheci essa pessoa. E essa pessoa me libertou. E essa pessoa me curou, me salvou, me deu um futuro, uma missão, um motivo para viver. Isso é maravilhoso, né? Em 1988, 7 anos depois da minha internação aqui em Florianópolis, né, eu conheci um grupo de jovens católicos lá em Criciúma, que foi uma bênção na minha vida. Até então nós íamos à missa com a mãe, né? A mãe levava a gente, mas não tinha assim uma vivência por mim mesmo na igreja católica. Mas nesse ano eu fui convidado a participar de uma encenação de Natal, lá na Matriz São José, em Criciúma. Eu era muito tímido, ficava mais tipo o Carlos, assim, mais na nossa, né? No quarto, lendo gibi, lendo livros, né? Eu não gostava de falar em público. Quando me convidaram, eu perguntei, tem que falar alguma coisa? E disseram, não, você só vai levar um presente para Jesus, você vai ser um rei mago. Chamava assim, né? Um sábio lá do Oriente, né? Você vai levar um presente para Jesus e vai sair de cena. Beleza, assim eu participo. Só isso. Mas eu gostei, foi uma experiência muito boa. Aceitei depois um convite para participar de um grupo de jovens e durante alguns anos foi assim, uma proteção, eu creio, porque eu nunca me envolvi com comportamentos negativos, ou drogas e qualquer coisa assim, né? Graças à participação naquele grupo de jovens. Eu agradeço a Deus por isso. Tenho esses amigos no coração até hoje, mantenho contato com alguns deles até hoje, né? São pessoas muito especiais, muito queridas. Essa moça aqui que está segurando meu braço, infelizmente já faleceu. Ela teve uma infecção gravíssima e acabou falecendo. Uma amiga muito querida, a Sandra, e todos os demais ali são pessoas muito queridas. Foi uma fase muito boa, né? Eu sou grato a Deus por esses momentos ali. Depois eu comecei a falar, aí destravou. E aí já participava de encenações ali na paróquia, aqui eu era o apóstolo João. Teve um ano que na Via Sacra eu fui Jesus, que honra, que momento especial. No ano anterior eu tinha sido soldado, bati em Jesus. Um ano depois eu apanhei do soldado, que trocamos de papel, né? Mas assim, naquele momento na cruz, eu confesso a vocês que eu pensei profundamente no que Jesus tinha feito por mim. Toda vez que o padre dizia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na missa, eu não compreendia muito bem a profundidade dessas palavras. Mas naquela ocasião ali, amarrado à cruz, eu pensei, eu estou só amarrado. As manchas aqui no lençol são de ketchup, não são sangue. Mas Jesus, o Criador, feito homem, derramou seu sangue por mim. Ele foi pregado na cruz por mim. E que honra foi, naquele ano, ter encenado, feito o papel de Jesus
naquela encenação chamada Via Sacra, né? Na Páscoa. Eu creio que naquele momento, naquela cruz, eu tive uma primeira conversão, de entrega do coração para Jesus, de me sentir apaixonado pelo Criador. É algo maravilhoso, né? Mas Deus tinha mais para mim. Eu decidi naquela época ir para o seminário, queria ser padre, a minha mãe também queria que eu fosse. Daí ela não ia ter os netos lindos que ela tem hoje, né? Lá no seminário, passei lá umas 2 semanas, né, ouvindo palestras, conselhos, em Tubarão, seminário de Tubarão. Um padre me deu um conselho muito sábio. Ele falou assim: Michelson, eu tinha o quê? Acho que 16 anos, 17, não lembro agora. Acho que 16. Você é muito jovem ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida. E se você ainda tiver esse desejo no coração, essa vocação, pode voltar que a gente aceita você aqui. Eu nunca mais voltei. Eu tinha outra vocação, acho, né? Tenho 3 filhos. Mas agradeço aquele conselho do padre, né? Porque eu precisava conhecer mais coisas realmente. E no ensino médio, eu conheci um amigo, um jovem adventista, criacionista, me explicou de onde as baratas vêm. O Vanderlei, deixa eu dar um close aqui para vocês, aquele loiro ali mais para baixo, né? Um jovem que estudava a Bíblia, um jovem que era missionário. Aqui eu quero desafiar os jovens da igreja, porque você poderá encontrar muitos Michelsons por aí que estão buscando a Deus de todo o coração, querendo mais de Deus. Você tem para oferecer? O Evangelho já tocou a tua vida para você poder tocar dos outros também? Esse jovem estava preparado. Eu me lembro que era uma manhã lá no curso, lá no CIS, né? Hoje é CEDUP, lá em Criciúma. Eu fazia o curso técnico de química, ele também. Eu estava debatendo sobre a Bíblia com um amigo testemunho de Jeová. E aí o Vanderlei se aproximou de nós e começou, na minha ótica, me defender com a Bíblia. Não sei se o assunto era divindade de Cristo, não me recordo muito bem qual era o assunto, mas eu sei que ele começou a me defender com a Bíblia, e eu pensei, que legal isso, né? Ele é um crente, mas está me defendendo. Eu, um católico. E ali nasceu uma amizade. Aquele jovem testemunho de Jeová se afastou, ficamos os dois conversando, e o Vanderlei fez uma pergunta que mudou a minha vida. Ele perguntou assim: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Como aquilo mexeu nas minhas entranhas, porque alguns anos antes, ainda adolescentezinho, pré-adolescente, lá na SATIC, meus parentes conhecem, não, uma escola técnica lá de Criciúma também, eu me reunia com colegas, gente, isso era 13, 14 anos por ali, me reunia com os colegas na biblioteca da escola para tentar entender a Bíblia. Por quê? Guerra Fria. O mundo voltou a ser o que parece que foi nos anos 80, né? Ameaças nucleares, quem diria que voltaríamos a ouvir essas coisas? O mundo é um barril de pólvora mesmo. Mas nos anos 80 foi muito forte, né? A ex-União Soviética, Estados Unidos se ameaçando ali com bombas nucleares, e nós, crianças, com medo do futuro, com medo de uma destruição por uma guerra nuclear. Íamos para a biblioteca no recreio, abrimos a Bíblia, no Apocalipse, tentando entender, mas era bem difícil. Eu me lembro que na época nós deduzimos, né, que a besta que sobe do mar seria um míssil nuclear. Porque o poder está na cauda e na cabeça, a cabeça tinha ogiva, a cauda tem o jato, então a gente achou que realmente era a besta, era a míssil, né? E eu pregava para os parentes, não sei se os mais velhos se lembram. Eu falava: tio, tia, a gente tem que se preparar porque a besta vem aí, é o míssil. E eles: como assim? Aí eu explicava, né? E alguns diziam: tem que ser padre mesmo, sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia nada, eu queria saber. Os anos passaram, aí vem um jovem que eu percebi conhecia de Bíblia, e me pergunta logo isso: você quer conhecer o Apocalipse? Eu tinha preconceito, mas a vontade de saber e a curiosidade eram maiores. Eu falei: como é que é isso? Como é que é esse estudo aí? Eu posso ir à sua casa. Não, lá em casa você não vai. Preconceito, né? Você tem algum material que eu possa estudar? Aí ele me deu: tá aqui, ó, tem umas guias de estudo, algumas, né, material que tem as passagens, você pode levar para casa. Eu falei: tá bom, eu vou levar, eu vou estudar com a minha Bíblia Paulinas, se tiver de acordo, eu continuo o estudo. E estava. E cada estudo era uma revelação nova. Irmãos, eu me lembro com emoção desse momento, desse período da minha vida. Eu sentia a presença de Deus no meu quarto. Eu sentia a presença dos anjos de Deus ali, abrindo a minha mente. Algo que me aquecia por dentro, era uma coisa maravilhosa. A Diana sabe, ela está balançando a cabeça. Ela sabe que experiência é essa. E vários aqui também sabem. A palavra de Deus não é só tinta e papel. É o poder de Deus
para a salvação. Depois eu aceitava que o Vanderlei fosse lá em casa, a mãe ficava em cima lá, brava. Quem é esse crente aqui, querendo mudar meu filho? Depois ela passou a gostar do Vanderlei, né? E ele foi o jovem que Deus usou para transformar a nossa família. Louvo a Deus por isso. No ensino médio, eu conheci mais do que nunca o poder do Evangelho. Não desfaço do que aconteceu antes, porque foi uma preparação, foi um caminho que eu fui trilhando com Deus, mas ali foi maravilhoso, né? O poder do Evangelho. E Adriana, daqui a pouco vai acontecer contigo também. No dia 28 de dezembro de 1991, lá em Criciúma, no tanque batismal da Igreja Central, eu fui batizado com a uniforme dos bravadores, porque eu participei do clube por algum tempo também, né? Os que não sabem, a igreja tem um clube que é tipo escoteiros, mas com foco espiritual, né? Eu participei desse clube por um tempo, e ali eu fui batizado então pelo pastor José Machado de Miranda, 91, fim do ano. No ano seguinte, eu mudaria para cá, que eu comecei a minha faculdade de jornalismo na UFSC, né? Aqui perto, né? Então, assim, uma série de coisas acontecendo assim em pouco tempo, né? Muitas emoções, muitas experiências, mas louvo a Deus porque eu vim para cá já convertido, com desejo de servir ao meu Deus. Tem o capítulo namoro e casamento, não posso não falar disso, porque o Evangelho toca toda a sua vida, inclusive a sua relação matrimonial ou de namoro, né? Deus quer te conduzir nisso também. Eu conheci a Débora nessa igreja, a Central de Florianópolis, ali perto da Praça dos Bombeiros, né? Vocês conhecem muito bem. Foi uma quarta-feira, eu quase não fui à igreja. Eu tinha um trabalho da faculdade para entregar no dia seguinte, e eu disse para meus amigos na República em que morava, numa pensão na verdade, olha, eu não vou poder ir ao culto hoje, eu tenho que entregar um trabalho amanhã cedo, mas sábado eu vou com vocês. Aí meus amigos disseram assim, que é isso, vamos à igreja. Em primeiro lugar, o reino de Deus, nem que você vire à noite fazendo trabalho. Pensei bem, vocês têm razão, eu vou sim, eu vou à igreja. Aí pegamos ali o expresso, né? Morava na Trindade na época, e vim para o culto. Entramos, o ônibus atrasou um pouco, já tinha começado o culto, e eu vi ali mais à frente, no lado esquerdo da igreja, uma moça com longos cabelos loiros, e alguma coisa me fez sentar perto dela, alguma força. Eu sentei no banco logo atrás. E eu percebi que ela estava visitando a igreja, eu não a conhecia, né? E eu sempre, como bom missionário, né? Sempre levava folhetos na minha Bíblia, peguei um folhetinho e dei de presente para ela. Moça, é para você. Ela virou para agradecer, e eu confesso aos irmãos que eu não lembro mais quem estava pregando naquela noite. Nem do sermão eu lembro mais. Eu só lembro que eu pensava assim, eu tenho que continuar pregando para essa moça na porta da igreja, no fim do culto. E deu certo. Nós ficamos conversando, vimos que tinha muitas coisas em comum, né? O diácono teve que fazer, queria apagar a luz da igreja e fechar a porta. E ali, aquele encontro, quase não fui ao culto, e vocês, por favor, não percam os cultos de quarta-feira, jovens. Porque a sua namorada, a sua esposa pode estar ali. Na verdade, não perca as oportunidades que Deus te dá dentro da igreja. Entendeu meu recado? Participe dos acampamentos, participe dos festivais de música, esteja nos ambientes em que Deus está, e é dali que Deus vai te dar, ali Deus vai te dar um companheiro para a sua vida. E será uma bênção. Esse encontro aí, né? Aí está uma foto do nosso início de namoro, em 94, né? Estou ali com a camiseta da época, né? Evangelismo jovem, né? A Débora, graças a Deus, não mudou nada, mas eu não posso dizer o mesmo de mim mesmo, mas está tudo certo, ela me ama. Aqui está o local em que eu pedi a Débora em namoro, no Trapiche, da Beira-Mar Norte, construído por uma empresa de Criciúma. Eu pensei em tudo. Você percebeu? Pensei em tudo. E ali eu a pedi em namoro, e foi uma bênção, né? E aqui está o dia em que ela foi batizada também, né? No dia 25 de setembro de 94. E eu, pela primeira vez, não primeira vez, eu tinha já ensaiado algumas vezes em Criciúma, mas primeira vez que eu cantei em Florianópolis, na igreja. Não me convidem mais, por favor. Só cantei para ela e acabou. Não tenho mais essa coragem. Mas foi um dia muito especial também, ver a minha namorada sendo batizada e depois disso nos unindo pelos sagrados laços do matrimônio. O casamento, dia 8 de dezembro. Aqui está a foto do casamento, em 96, e aqui nossas bodas de prata, celebradas ali em Tatuí, né?
E eu digo a vocês que quando o cônjuge vem de Deus, isso é uma bênção inigualável. Mas o cônjuge pode ser de Deus se ele se entregar o coração, e vai abençoar muito mais o outro também. Eu, quando me converti, eu comecei a pedir a Deus uma namorada. Senhor, eu quero uma namorada que seja cristã, que seja uma pessoa consagrada, missionária, porque eu gosto de pregar o evangelho, e que seja bonita. Deus me deu tudo. É o Criador do universo, Ele é todo poderoso, né? Deus me deu tudo o que eu pedi. E temos aí um casamento abençoado já, de 27 anos, sob a proteção de Deus, sob a bênção de Deus. Recomendo a vocês. Me digam, o evangelho toca ou não toca a vida? Toca ou não toca os relacionamentos? Toca ou não toca até a profissão também? Deixa eu contar mais uns detalhes para vocês. Hoje é dia de festa, eu vou contar um monte de coisa. Vida profissional. Nem tudo são flores na caminhada de um cristão. Mas quando Deus está presente, faz toda a diferença. Como eu disse a vocês, eu me formei em jornalismo aqui na UFSC, né? Na Federal de Santa Catarina. Foram 4 anos de lutas, mas de bênçãos também. Um ambiente que muitas vezes se demonstra hostil à fé cristã. Mas quando você tem convicção, quando você tem o bom senso de ser amigo das pessoas, né? Ama as pessoas de todo o coração, você consegue sobreviver. Daniel sobreviveu em Babilônia. José no Egito. Você não consegue sobreviver na UFSC? Na Univale? Né? Na Unisul? O que está faltando? O poder do Evangelho. Para você brilhar nesses ambientes também. Lá tem muita gente que está buscando a Deus. Bem, eu me formei em 95 e não consegui emprego. Tive que morar na casa dos meus sogros. E eu agradeço publicamente, né, o irmão Zumar, a dona Lúcia, por terem nos cedido um quarto na casa deles, enquanto eu não conseguia deslanchar em minha carreira. Em grande medida por causa da fidelidade ao sábado. Essa foto aqui é no quarto da Débora, que passou a ser a nossa casa, né? Em grande medida graças ao desejo de ser fiel aos mandamentos de Deus. Eu fiz entrevista no Diário Catarinense, em outros jornais, e quando chegava no ponto da sexta-feira à noite ou do sábado, eu dizia, olha, eu venho aqui no domingo, nos feriados, o que vocês me pedirem eu faço, mas eu guardo o sábado. Então me desculpa, jovem, mas não tem trabalho para você. E assim eu fui batendo de porta em porta, não consegui emprego na minha área de formação. Quem me ofereceu o primeiro emprego, né, depois de formado, foi o professor Dirceu Lopes, que na época era o diretor de educação aqui em Santa Catarina. Ele me disse, Michelson, tem uma vaga aqui para professor de História, no Colégio Adventista Central de Florianópolis. Sim, mas nunca dei aula, né, de História ainda, mas é o que tem, eu vou me esforçar, vou pedir a Deus que Ele me habilite, né, me capacite. Na época, se você tivesse uma formação em humanas, você podia dar aulas. Hoje eu acho que está diferente o negócio. Estudei tudo que eu pude, me preparei. Quando cheguei na sala de aula, primeiro dia de aula, 5º ano do fundamental, uma criançada me chamando de tio. Eu disse, meu Deus, onde eu me meti? Tio, eu não sou tio deles. Mas eu fiz o meu melhor. Eu pedi que Deus me capacitasse, me esforcei ao máximo para ser o melhor professor que eu pudesse ser. Foram 3 anos. Eu creio que só a Débora basicamente acompanhou a minha angústia. Porque em público, na sala de aula, eu era o melhor que eu podia ser. Mas lá dentro eu estava frustrado. Eu queria ser um jornalista, queria trabalhar para Deus como comunicador. Mas o tempo passava, eram poucas aulas, eu não conseguia nem pagar o aluguel de um apartamento, continuava morando na casa dos meus sogros, por mais que eles nos acolhessem tão bem, não era o ideal, né? Porque a Bíblia diz, deixará pai e mãe, deixará os sogros também, e unir-se a sua esposa, né? Era o que podíamos fazer, já namorávamos fazia 3 anos, e queríamos casar. Bem, quando eu já estava assim no auge da minha frustração, abre a Rádio Novo Tempo aqui em Florianópolis. Na época, os mais antigos lembram que ficava na cabeceira da ponte lá, né? Na sede da Adra, e ali embaixo ficava a rádio. E me chamaram para trabalhar na rádio. Então eu já podia apresentar agora um jornal diário, e isso me deu mais ânimo, né, para prosseguir. Era a minha área, era a comunicação. Conheci grandes amigos, que tenho até hoje, né? Felipe Lemos, Hamilton Menezes, Herê Rodrigues, Sandro Barcelos, uma equipe fantástica. É que Deus viu que eu precisava de um alento para guardar um pouquinho mais pelos planos dele. Você sabe quais foram os planos de Deus? Eu
Tem um detalhe também curioso, né? Para novamente dizer que nem tudo são flores, cristãos também passam perrengues, né? Nós tínhamos adquirido ali um apartamento na planta, aqui em Florianópolis. A intenção era pagar esse apartamento, depois, quem sabe, de ele pronto, vendê-lo para irmos para o Chile, porque eu queria cursar teologia. Não tinha esquecido aquele sonho. Agora, não mais de ser padre, mas ser pastor. E aí fizemos esse negócio, não foi assim, nem consultamos tanto a Deus, veio assim no momento de empolgação e compramos. Depois de algum tempo a gente percebeu, mais de um ano, pagando todos os meses, todo o salário quase ia para pagar essa prestação. Aquilo se revelou um golpe. O dono do projeto lá acabou se suicidando, foi um rolo. E todo mundo que comprou a Torre 2 não ganhou nada, perdeu dinheiro. E nessas horas você pensa, Senhor, por quê? Por quê? E vem até um pensamento legalista, como se você merecesse alguma coisa por ser um cristão. Senhor, eu sou fiel, eu ajudo a igreja, por que isso aconteceu comigo? Ora, Paulo não foi preso? Paulo não foi espancado muitas vezes? Esse é um mundo hostil, não é um mundo ideal, e todo mundo sofre, até quem é bom, se é que há um bom nesse mundo, né? Mas aí vem esses pensamentos, né? Senhor, por quê? Por quê? Perdi todo o meu salário, que já não era grande coisa, de um ano nesse projeto. Pouquinho tempo depois, eu estava na rádio e recebi uma ligação. Era o antigo, já falecido, né? Saudosa memória, chefe da redação da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, uma das 60 editoras adventistas no mundo. Hoje, graças a Deus, a maior delas, que publica materiais para o Brasil todo e para alguns países de fala portuguesa também. Era o pastor Rubens Lessa, o chefe da redação, me ligando, dizendo assim, Michelson, eu recebi aqui seu currículo, eu tinha até esquecido, já tinha mandado fazia tempo já, mas só para mandar, porque eu sabia que, olha, eu era muito jovem, não tinha experiência profissional, não conhecia ninguém lá em São Paulo, como que eu posso achar que eu posso ser um editor na CPB? Pessoas do Brasil todo queriam esse trabalho. Pastores, pessoas com experiência. Eu tenho aqui o seu currículo, e você aceita vir aqui fazer um teste, uma entrevista? Eu não sabia nem o que responder, né? De tanta emoção. Desliguei o telefone, liguei para a Débora, ela trabalhava como auxiliar numa creche, no Caminho Novo. No Caminho Novo. Débora, o que você acha de a gente mudar para Tatuí, São Paulo? O quê? Você está louco? Que história é essa? Aí eu contei, o pastor Rubens Lessa, um homem que eu sempre admirei, o pastor Rubens Lessa, acabou de me ligar e me convidou para uma entrevista de emprego. Embarquei no ônibus para São Paulo, matuto, né? Desembarquei no terminal Tietê, aquele multidão de gente, eu assustado ali, nunca tinha estado naquele terminal. Peguei outro ônibus para Tatuí, não chegava nunca, Castelo Branco, eram só 150 quilômetros, mas a ansiedade era grande. Quando eu desembarquei em frente a essa editora, que na época tinha um logotipo, uma árvorezinha, né, de aço na frente, eu chorei. Eu pensei, Senhor, será que esse é o meu futuro mesmo, né? O que tu tens para mim? Eu entrei, fui recebido pelo pastor Lessa, fiz a entrevista, me sentindo uma formiguinha ali naquela sala bonita, com um monte de livros, um homem culto. E eu, meu Deus, eu orava em silêncio, me ajuda, né? Meu futuro está aqui agora, nesse momento. Voltei para casa. Um mês se passou e nada. Silêncio. E eu pensava, acho que não deu certo. Muita pretensão da minha parte, né? Mas depois de um mês, o presidente da Associação Catarinense, pastor Elbio Menezes, já falecido também, me liga e diz assim, Michelson, não deu certo lá, né? Eu não sei, alguma coisa no tom de voz dele parecia que ele estava brincando comigo. Não deu certo, né? Assim, não sei, pastor, eu estou aguardando ainda. Arruma suas malas e pode ir. O emprego lá é seu. Louvado seja Deus. Quando Deus quer, as circunstâncias não importam. Deus queria que aquele jovenzinho sem experiência profissional, sem formação teológica na época, trabalhasse na Casa Publicadora Brasileira. E Ele me colocou lá. É um milagre de Deus. Quando eu falo para estudantes de jornalismo lá do NASP, né, e alguns me perguntam qual é o segredo para trabalhar na CPB, eu compartilho essa história. Eu digo, olha, estude, escreva muito. Eu mandava todo mês um artigo para o pastor Lessa, porque eu gostava de escrever. Pegava a minha máquina de escrever, né, daquele tempo, né, datilografava lá um artigo e mandava por carta. Ele já conhecia o meu trabalho. Eu digo para os jovens, estude, escreva bastante, envie o seu currículo
e dobre os seus joelhos. Porque se Deus quiser, você vai para lá um dia. E mais do que isso, não importa o que vier à sua mão para fazer, faça para Deus. Eu podia ter sido um professor relaxado, porque eu não gostava do trabalho, mas eu fiz o meu melhor. Eu aprendi com meu pai isso. Faça bem feito. Seja caprichoso. Se fosse para lavar o chão da escola, eu lavaria da melhor forma que eu pudesse. Porque o dia em que o diretor da CPB ligou para o diretor da escola, você acha que eles não perguntaram sobre isso? Como que ele é? Ele é caprichoso, ele é fiel, ele é leal. E eu creio que o meu diretor deve ter dito coisas boas sobre mim. Porque eu estou lá desde 1998. Então, jovens, não importa o seu começo, se começou de forma humilde, quase sempre é assim, né? Começamos de forma humilde. Faça o melhor que você puder. Seja o melhor que você puder naquilo que você está desempenhando. E Deus pode ter grandes sonhos para você, e frequentemente Ele tem. Mas comece sendo fiel. José no Egito foi um mordomo na casa de Potifar, fiel. Tenho certeza de que ele limpava aquele piso da melhor forma possível. Foi para a cadeia, foi o melhor preso na cadeia, foi colocado como responsável pelos presos. E depois foi para o palácio, foi o melhor funcionário no palácio real do faraó. É isso. O Evangelho nos transforma em bons funcionários. O Evangelho nos transforma em boas pessoas, bons cidadãos. Pessoas que fazem tudo não para os homens, mas para Deus. E isso faz toda a diferença. Deus abençoa minha carreira. Lá na CPB eu poderia contar muitas experiências, vou contar só uma para vocês. O livro missionário de 2016. A cabeça já começa a viajar no tempo, né? 2016. Para os amigos que estão nos visitando, o livro missionário é o seguinte. Todos os anos, a Igreja Adventista, ela escolhe um autor para escrever um livro que vai ser distribuído aos milhões de graça para as pessoas do mundo todo. Alguns desses são livros missionários mundiais. Foi o caso desse aí, em 2018, na verdade, né? Lembra? 2018, não 16. 2018. Foi uma honra tremenda. Eu clamei a Deus por capacitação, pedi, Senhor, me ajuda. Esse é um livro que vai ser espalhado para todo o mundo. Foi publicado em mais de 10 idiomas. E eu me senti pequeno para uma missão como essa. Mas clamei a Deus. E o tempo estava passando e eu não dava conta porque o trabalho é muito intenso lá, né? E o tempo estava passando, eu precisava entregar o livro pronto e não estava pronto ainda. Me faltavam ideias, eu desesperado, clamando a Deus. Senhor, eu preciso de ajuda, preciso de tempo para isso. Naquela época eu fui diagnosticado com um tumor, de novo, né? Outro. Parecia ser um tumor. Já dei um spoiler. Fui internado com urgência no Hospital Adventista de São Paulo. O amigo, né, o diretor do hospital é meu amigo, me falou, olha, a situação é delicada, você tem que ser submetido a uma cirurgia. Já no dia seguinte eu fui internado. Fiz a cirurgia, aí na análise, né, do nódulo, percebeu-se que não era um tumor nada e graças a Deus ficou tudo bem. Mas o pós-operatório não foi tão fácil. Dores e tudo mais. Só que eu ganhei 15 dias de licença médica. Adivinha o que eu fiz nesse tempo? Escrevi o livro. Em meio às dores, em meio ao restabelecimento da condição da cirurgia, né? Mas, irmãos, teve dias daquele meu período ali de licença em que eu ficava escrevendo das 5 da manhã até mais de meia-noite, sem parar. As ideias jorravam, fluíam. Teve dias que eu pedi, Senhor, para a minha mente, eu não consigo dormir. Eu tenho que descansar. Só pedindo a Deus para eu poder parar. Em 15 dias o livro estava pronto. E eu escrevi na última folha do livro o seguinte: se você está numa cama de hospital, eu entendo você. Se você está se recuperando de uma doença, eu entendo você. Irmãos, Deus permitiu que eu passasse por aquilo para ter mais empatia, inclusive, por pessoas que estariam no leito de hospital e leriam o livro nessas condições. E eu digo para o leitor que toda vez que eu olho para a cicatriz que ficou da minha cirurgia, eu lembro daquele tempo de comunhão com Deus, em que Ele me ajudou a escrever um livro que, graças a Deus, tem abençoado muitas pessoas. Sobre saúde emocional e teologia, Bíblia, religião. Quem leu sabe do livro que eu estou falando, O Poder da Esperança. Nem tudo são flores, mas mesmo os espinhos, Deus transforma em flores. Quando você está com Deus, você percebe que a mão dele está nos bons e maus momentos.
Quando você anda com o Evangelho em pessoa, que é Jesus, ele fala assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Você vai atravessar vales de sombra de morte, você vai atravessar momentos de angústia, de dificuldade, mas com Deus você atravessa. Sem Deus é desesperador. E eu posso falar também de situações que mostram essa realidade, porque são situações que envolvem perdas também. Na vida de um cristão também há perdas. E eu vou contar para vocês depois aqui algumas delas. No quesito ministério, o que Deus fez por mim, o que o Evangelho fez por mim. Em 2010, eu terminei o meu mestrado em teologia no NASP. Foi a realização de um sonho. Lembra que eu queria ser padre? Deus me deu de outro jeito esse presente, né? Porque depois de alguns anos, em 2016, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Lá na Igreja Central de Tatuí, o meu padrinho de ministério é o atual diretor do curso de teologia do NASP, é o pastor Evandro Fávero. Estavam ali pessoas muito queridas, está ali a minha família, né, me acompanhando, porque o ministério não acontece sem família. A família está junto, minha esposa é a minha pastora pessoal, é a minha companheira de missão. Sem ela não seria tão abençoado como tenho sido como pastor. E aqui está a igreja lá de Tatuí, que nós frequentamos, né? Cheia naquele dia de ordenação, e lá no meio estavam pessoas muito queridas. Identificam ali? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs estavam lá. Eu de longe podia ver que meu pai estava emocionado. E eu também, né? Porque ao longo dos anos, eu pude pregar em certas circunstâncias ao meu pai. Eu pedi a Deus: Senhor, deixa eu falar para o meu pai sobre esse assunto. Lá estava meu pai na igreja, em Tatuí ele ia com a família. Falei sobre volta de Jesus, sobre o que acontece com as pessoas quando morrem, sobre a importância dos mandamentos de Deus. Foi um estudo bíblico feito ao longo de mais de 20 anos, a longo prazo. Talvez ele nem tenha percebido, mas o que eu fiz foi consciente. Toda vez que ele ia para lá, eu lembrava: eu já falei sobre isso, eu vou falar sobre isso agora. Eu me escalava para pregar. Ele vai saber um dia. Eu dava um jeitinho de eu pregar naquele dia para poder pregar para o meu pai de um jeito que eu não conseguia em casa. Mas lá na igreja ele tinha que ouvir. E eu pude falar muitas coisas ali, né? Em outras circunstâncias também falei bastante coisas. Foi um dia muito especial. Eu senti que meu pai percebeu a importância do que estava acontecendo. De que ser um pastor é algo muito importante. É uma missão que envolve não só curar, como os médicos fazem, é algo muito importante, mas é curar a alma das pessoas, né? É oferecer uma oportunidade de vida eterna para as pessoas. Então não tem nada mais importante que isso, na verdade. As perdas, deixa eu contar duas para vocês. Essa é uma senhora muito querida para nós, a Michela também a conheceu, né? A mãe também conheceu, a dona Dulce Camacho. A dona Dulce é uma médica, ela permaneceu algum tempo afastada da igreja, e durante a pandemia ela começou a assistir alguns canais de influenciadores adventistas, né? E ela encontrou meu canal também no YouTube, graças a Deus. E começou a assistir ali minhas pregações, vídeos. E ela acabou voltando para Jesus. E me pediu que eu a batizasse. Em 2021, lá em São Paulo, era na pandemia ainda, né? Você pode ver ali as máscaras, né? Eu tive a honra, a alegria de batizar a dona Dulce, a doutora Dulce, lá em São Paulo. Ela participou conosco da primeira expedição Trilha dos Pioneiros, que a gente leva o pessoal para conhecer aqui em Brusque, Gaspar Alto, né? Os primórdios do Adventismo aqui no século XIX, ali naquela região. O berço do Adventismo no Brasil é aqui em Santa Catarina. E ela participou, está aqui, né? Aqui está ela, lá está ela também, quer ver? Ó? Bem feliz, participando dessa primeira expedição. Foi um marco, foi algo muito gostoso, né? Participar com essas pessoas, né? Essa senhora que também já faleceu, uma pessoa muito querida, Micael gostou muito dela. Micael gostava de sentar ali na mesa com as pessoas mais idosas para conversar, né? E foi muito bom, foi muito especial. Isso foi em 2022. Lamentavelmente, este ano, eu tive que sepultá-la. Eu a batizei e eu a sepultei. Ela acabou desenvolvendo um câncer, né, agressivo, e antes de falecer ela pediu que eu a sepultasse. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Nós como adventistas, a gente tem
um diferencial assim, né, de que as cerimônias fúnebres, elas são, claro, são tristes, é uma despedida, mas são carregadas de esperança, porque nós cremos na ressurreição, na vida eterna. Mas sempre é triste, sempre é uma despedida. Eu espero em breve poder dar um abraço na dona Dulce, na doutora Dulce, porque de alguma forma a história dela está mesclada com a minha também, com a nossa, né, também. E ela vai conhecer lá no céu os pioneiros, né, sobre os quais nós conversamos aqui, conhecemos a história. Perdas. Enquanto Jesus não voltar, nós teremos perdas. Mas o Evangelho nos dá o poder de saber lidar com elas. De mesmo vivendo uma experiência de perda, de sofrimento, nós sabemos que há uma luz no fim do túnel, não é um trem em sentido contrário. Essa luz no fim do túnel é a luz de Deus. É Jesus que em breve voltará e nos devolverá aqueles que partiram. Eu não posso deixar de falar dessa perda, né? Meu pai faleceu pouco antes da pandemia. Aí umas das últimas fotos, né, que nós temos desse registro. Deus me deu a honra de celebrar as bodas, né, as bodas de ouro do meu pai e da minha mãe, 1 ano antes dele falecer. Foi Quando acontece isso, é um aviso que já está na hora de... foi praticamente a nossa despedida ali, né? E foi um momento muito feliz de ver ali meu pai feliz, recebendo todos os parentes naquela celebração de bodas, né? E nós mal sabíamos que no ano seguinte sepultaríamos o meu pai. Deus me deu o privilégio de ter sido pastor dele nos últimos momentos. E eu pedi a Deus, né? Eu conto isso para a família sempre, eu pedi a Deus que, se meu pai tivesse que descansar, que fosse comigo, que eu pudesse estar naquele momento ali. Eu mal sabia o que eu estava pedindo, é um momento muito difícil. E naquele sábado que precedeu a morte do meu pai, eu passei a lição da escola sabatina para ele, eu preguei para ele na hora do culto, no quarto. Deus nos deu um quarto particular, mesmo não tendo plano de saúde, ficamos só a família e o meu pai lá, naquele corredor, naquele quarto. Eu preguei para ele, orei com ele, e pouco antes de ele falecer, quando ele abriu os olhos pela primeira vez, fazia tempo que ele não abria, né, estava em coma, eu fui para o lado dele rapidamente, segurei a mão do meu pai e falei muitas coisas ali de conforto, de consolo para ele, dizendo que em breve a gente vai se reencontrar, dizendo que ele ficasse tranquilo, porque a mãe e nós ficaríamos bem, porque Deus cuida de nós. E eu tenho certeza em Deus que meu pai ouviu, e meu pai partiu sabendo que Deus o havia salvado. E nós vamos reencontrá-lo em breve. Na capela mortuária, lá no cemitério em Criciúma, estão minha avó, meu pai agora, e meu irmãozinho, que faleceu poucos meses, né, com poucos meses antes de eu nascer, ele seria o mais velho, estão lá. É um local triste hoje, porque ele fala de saudade, mas pensem na festa que vai ser em breve quando Jesus voltar. Nós vamos reencontrar a nossa avó, o pai, o Marcelo, meu irmão, eu vou conhecê-lo, né? Minha mãe vai ter de volta o Marcelo nos braços. E aquilo que hoje é tristeza vai ser festa. Eu sei que o que eu estou falando é muito significativo para a família Silva e Santos, né? Porque nós perdemos a tia Helena faz poucas semanas. Eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com ela também, porque o grupo de estudos bíblicos, né? O tio da Silva participava, Adriana, tia Helena, eram os mais assim assíduos, né, naquele estudo ali. Eram momentos tão felizes, tão agradáveis. E a gente ficava ali 2 horas, às vezes até, né, orando juntos, conversando sobre a Bíblia. E a tia Helena participou praticamente de todos os estudos. É por isso que eu creio que a tia Helena também está descansando, e ela descansou preparada. E é por isso que eu creio que em breve nós vamos reencontrá-la. E eu creio nisso porque não é uma ficção. É Deus que garante isso na sua palavra. Eu creio nisso porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Não é uma ideia só. Tudo que eu contei agora há pouco para vocês, Nabucodonosor, Paulo e minha vida, é para só demonstrar que é real. É tão real que é quase palpável.
E é por isso que eu tenho certeza absoluta de que nós vamos reencontrar essas pessoas. Eu sei que ela queria estar aqui. Mas um dia ela vai ver a gravação deste dia. Em breve a tia Helena vai ficar sabendo que a Adriana tomou uma decisão tão importante. A decisão de selar a sua vida com Jesus por meio do santo batismo, que é um ensinamento cristão. Jesus disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, quando eu me converti, eu fiz um pedido para Deus em oração. E Deus nunca falhou comigo. Eu pedi: Senhor, me ajuda. Antes de ser pastor eu já tinha feito esse pedido. Me ajuda a levar pelo menos uma pessoa para Ti por ano. Porque eu descobri algo tão precioso, tão maravilhoso, que eu não quero guardar só para mim. Me dá pelo menos uma pessoa por ano, Senhor. Deus nunca falhou comigo nesses 30 anos de adventista. Este ano eu estava ainda preocupado. Quem vai ser? Eu preguei para um monte de gente esse ano. Temos uma classe bíblica em Tatuí, né? Com umas 10 pessoas lá. Algumas estão se preparando para o batismo já. Mas não vai ser esse ano. E eu pensei: Senhor, quem vai ser o meu presente de Natal deste ano? Pensa na minha alegria de ser a minha prima. Crescemos juntos. Batizar pessoas como pastor é uma coisa maravilhosa, é algo indescritível. O pastor Canarim, ele sabe, porque ele faz parte dessa classe especial de Deus, dos que batizam, né? Agora, batizar uma prima que cresceu junto com você e que Deus deu o privilégio de você levar a mensagem em 2 etapas, né, Adriana? Que quando a gente era recém-convertido lá, nos anos 2000, né, por ali, a gente fez um estudo lá na casa de vocês, né? E agora, na segunda fase, ela tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador e se entregar de todo o coração por meio do batismo. Prima, eu estou muito feliz, muito honrado por esse presente que você me deu. Saiba que você foi o cumprimento da minha oração para 2023. Você é a alma maravilhosa que Deus me entregou para ser batizada neste dia aqui, nesta igreja. Louvado seja Deus. Poderia contar muitas outras coisas do poder do Evangelho, porque esse poder é real. Mas eu fico por aqui. Nós temos uma esperança real também. Quero convidar você a abrir na Bíblia agora Apocalipse 21, que é o último texto que nós vamos ler aqui no sermão. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Eu creio nisso de todo o meu coração, porque é real. O Deus que age agora é o Deus que vai cumprir essa promessa. Jesus nunca mentiu, nunca. E ele prometeu o seguinte: isso aqui é uma visão que João teve. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. Passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: eis o tabernáculo, ou seja, a habitação, eis a casa de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há pessoas comigo chorando nesse momento. Saibam que essas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais choro, talvez só de alegria, mas de tristeza nunca mais. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Essa é a nossa esperança. Em breve essas primeiras coisas terão passado, e nós viveremos para sempre com o nosso Deus e os nossos queridos que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar, e vai ser um dia de reencontro maravilhoso. Nada neste mundo se compara ao que Deus tem para nós agora e eternamente. Nada. A vida eterna, ela é incomparável, mas ela começa agora. Nós não vivemos em função daquilo que virá. Ela começa agora. Jesus disse: eu dou vida em abundância para vocês. Você pode estar passando por um vale de sombra de morte, mas você sabe que Deus está ali, do seu lado. Isso é para você. Você aceita? Aceita o presente? É só desembrulhar e usar.
A salvação já foi conquistada para nós. Eu vou me preparar agora para fazer o batismo da Adriana. Enquanto isso, o pastor vai ler o voto batismal, que é o compromisso dela. E, irmãos, ela escreveu, vai ser surpresa para mim também, um testemunho que me disseram que é lindo. Abra o seu coração agora, para que depois do voto batismal você ouça o testemunho que a Adriana escreveu aqui para a igreja, tá bem? Quero chamar a irmã Adriana aqui à frente, por favor. A gente vai fazer o voto batismal, em seguida teremos também o testemunho, que a igreja vai conhecer um pouquinho da vida da irmã Adriana. Parabéns pela decisão. Irmã Adriana, você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador e deseja viver uma vida de relacionamento com Ele? Aceito. Amém? Irmã Adriana, você, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, quer harmonizar a sua vida com os princípios bíblicos, de acordo com a declaração de crenças da Igreja Adventista? Sim. Amém? E você deseja voluntariamente ser batizada como Jesus foi, nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Amém. Eu queria perguntar aqui para os membros da Igreja do Rio Tavares, quantos são favoráveis a recebê-la como membro aqui? Então, pode ver que você faz parte da família de Deus, tá bom? Deus te abençoe para ser uma bênção para a sua família e para os seus amigos também, onde você estiver, tá? Vamos fazer uma oração nesse momento, em seguida a gente vai ouvir o testemunho. Nosso Pai Celestial, agradecemos pela Tua presença conosco, pela ação do Espírito Santo na vida da Adriana, de cada um de nós também. O Senhor use ela para ser uma bênção para o esposo, para o seu lar, para os familiares e amigos, que ela seja um canal pelo Teu Espírito para levar a Tua esperança a este mundo. Pedimos que o Senhor possa selar ela com Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Vou chamar a Letícia, vai ler aqui o testemunho nesse momento, pode vir aqui. Feliz sábado mais uma vez. Que alegria, que alegria, que alegria. Eu estou muito emocionada. Vocês sabem que eu amo esse momento do testemunho, né? É muito especial. A Igreja do Rio Tavares também ama. E nós estamos muito felizes, Adriana, muito felizes. Eu confesso que eu já li o testemunho dela várias vezes, porque ela me mandou quarta-feira. E todas as vezes que eu leio, eu me emociono. Então, muito provavelmente, eu vou me emocionar agora de novo. Ou melhor, já estou me emocionando, né? Mas vai ser muito especial. A Miyoko vai acompanhar você, Adriana, até o tanque, que o Michelson Borges, o pastor Michelson, ele também quer ouvir o testemunho. Então, a Miyoko vai acompanhar você até o tanque e eu vou compartilhar o testemunho para vocês dois também, né, juntamente. O testemunho ele foi escrito completamente pela Adriana, tá? Então, ouça agora o testemunho ouvindo ela dizer essas palavras. E eu estou tendo o privilégio apenas de lê-lo. Bom, ela começou da seguinte forma, falando sobre o mito da caverna de Platão. Vocês podem ver uma foto ali no telão. E ela disse o seguinte: o mito da caverna é uma alegoria filosófica escrita por Platão para explicar a teoria do conhecimento. O mito narra a situação de prisioneiros que vivem em uma caverna e só veem sombras projetadas por uma fogueira. Essa sombra representa o conhecimento baseado nos sentidos, na imaginação, na opinião, que é ilusório e enganoso. Platão defende que só é possível alcançar o conhecimento verdadeiro baseado na razão. Ou seja, se sairmos da caverna e contemplarmos o mundo inteligível, onde estão as ideias. Quem já teve a sensação de que o mundo está mentindo para a gente? Vocês já tiveram essa sensação? Eu já tive e a Adriana também. Bom, qual é a verdade? A que a mídia nos conta? A que os livros de história nos relatam? A que o cinema ilustra e introjeta? Eu gostaria de falar um pouco sobre cosmovisão ou percepção da realidade do mundo espiritual. Algumas pessoas não acreditam que exista um Deus criador. Outros até acreditam. Porém, eles acham que Deus criou o ser humano, os nós, pobres mortais,
e nos esqueceram. Outros acreditam e rezam na hora do sufoco. Mas quando está tudo bem, preferem viver como se Deus não existisse, se deleitando com as coisas atrativas, satisfatórias e deliciosas no mundo. Eu sempre fui uma pessoa boa, ética, íntegra e correta. Foi muito difícil me acostumar com a ideia de que todos somos pecadores, ou como dizem por aí, ninguém é santo. E isso é muito verdadeiro. Fomos jogados na lama e nos encontramos sujos desde antes do nascimento. Mas isso não é definitivo e a Bíblia nos ensina como nos livrarmos dessa sujeira mundana. Através da misericórdia de Deus, por arrependimento e pedido sincero de perdão, podemos ser limpos e alcançar a santidade. E esse foi um dos aprendizados mais maravilhosos que obtive com o estudo bíblico. Vá e não peques mais. Nasci em uma família católica. Minha mãe me apresentou o amor de Deus. Minha fé é antiga. Eu fiz primeira comunhão, crisma, participei de grupos de jovens, mas a partir de um certo momento, isso não bastou. E comecei a procurar Deus em outras denominações. Elas foram evangélicas, mórmon, presbiteriana e no espiritismo também. Até que, com a ostentação da Igreja Apostólica Romana e a pedofilia dos padres, me afastou por mais de 20 anos de igrejas. Em 2011, ao fazer um trabalho de curso de mestrado na UFSC, abrindo um parêntese, a UFSC, um ambiente hostil para quem crê em Deus, onde não se fala em Deus e quem crê, muitas das vezes esconde para não ser visto como coitado. Marionete do sistema, influenciáveis, ignorantes, pouco intelectual, dentre outras coisas. Mas o trabalho falava sobre como as formas de vida surgiram na Terra. Interessante, né? Muito parecido com o seu testemunho, né, pastor? Me lembrei logo da pergunta da barata. Como a vida, as formas de vida surgiram na Terra. E me deparei com várias outras teorias. Dentre elas, o cristianismo, onde Deus criou o homem, o céu, a terra e todas as coisas que nelas há. E que está escrito na Bíblia. E também me deparei com o outro lado, a teoria da evolução de Darwin. Comecei a estudar, me questionar e gosto de dizer que o Espírito Santo começou a me cutucar ali. Encontrei o blog do meu primo Michelson e comecei a acompanhar sem que ele soubesse. Olha que coisa maravilhosa. Comecei a me questionar por que a teoria da evolução é ensinada nas escolas e como a mais aceita pela ciência. No mundo jurídico, onde eu me profissionalizei, a verdade não existe. A verdade é relativizada. A verdade é aquilo que você consegue provar para o juiz. Mas a frase de Jesus, descrita em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim, martelava na minha mente. Em meio às famosas fake news, fui convidada a participar de um estudo bíblico em família, tendo como mestre o nosso ilustre e paciente Michelson. Muitas dúvidas, muitas perguntas. Uma delas era, a Bíblia foi manipulada pelos romanos ou não? Sempre quis fazer um estudo bíblico para não ser enganada pelos falsos profetas. Que linda decisão, Adriana. E intrigada com eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fui me apaixonando e encontrando tempo para Deus. Na loucura do meu dia a dia, excluí todas as minhas redes sociais, olha que decisão difícil e linda, e comecei a fazer o Reavivados por Sua Palavra. Leitura de um capítulo por dia,
todos os dias. No início, eu só ouvia os vídeos com comentários e quase nunca arranjava tempo para a leitura da palavra. Porém, eu comprei fones de ouvido e, enquanto eu trabalhava, eu também estudava. Mas foi quando comecei a leitura metódica desse livro sagrado que eu pouco entendia, que as coisas foram mudando. A palavra de Deus foi se revelando para mim, amém? Como é possível eu não ter percebido a diferença dos 10 mandamentos que constam em Êxodo 20 e o outro ensinado no catecismo e encontrado nas buscas do Google? Então, eu senti uma vontade de frequentar a igreja do meu primo, que fazia estudos bíblicos profundos da Bíblia. E meu único interesse era, eu tinha sede e fome da palavra. Um dia, passando com meu cachorrinho, num sábado pela manhã, cheguei na recepção da igreja e o Gilmar estava pela porta. E eu perguntei quais eram os horários de culto. E ele me passou os horários e os dias de culto também. Retornei algumas semanas depois e havia alguns caixotes na decoração da igreja, com Bíblias dentro, no lugar do púlpito. E me chamou a atenção, em oposição à ostentação da Igreja Católica. E então eu decidi, é aqui que eu vou ficar. Amém? Comecei a fazer a escola sabatina com esse povo acolhedor do PG Bereanos, aqueles que têm zelo pelo ensino correto da Bíblia, e fui ficando. O livro Grande Conflito, de Ellen White, foi um divisor de águas na minha caminhada espiritual, com grandes esclarecimentos. O pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, também ensina sobre arqueologia bíblica, jejum, oração, leitura persistente da palavra, vídeos de pregação. E aqui vai uma coisa curiosa. A Adriana, desde que ela começou, ela sempre estudou as 2 lições da escola sabatina, a de adulto e a de jovens também. Que alegria, Adriana. E ela diz, eu estudava as 2 lições, incentivada pela amada Letícia. Muito obrigada, minha querida. E aquela voz dizia, acelera, acelera. Comecei a estudar sobre obediência, perdão, Espírito Santo como guia auxiliador e sobre as armaduras descritas pelo apóstolo Paulo. Sim, o cristão tem armaduras, pois somos a igreja do Senhor dos Exércitos. Porém, em novembro, uma grande crise, a perda da minha mãe. E uma força sobrenatural me mantinha de pé, apoiando a todos e cuidando do meu pai. Deus me preparou para esse momento e preparou minha mãe também. Amém? E hoje, em meio a esse mundo maluco, eu escolho Jesus publicamente. Amém? Porque nessa batalha espiritual não tem caminho do meio. E como disse um dia o esposo da Michele, para o céu só vai quem quer. É uma escolha racional. Agora, ser destruído vai ser quem quer e quem não quer. Pessoas que amam o mundo, os que não querem sair da zona de conforto e estão distraídos com os prazeres da carne, como, por exemplo, TikTok, novelas, carnavais, Instagram, filmes, sexo promíscuo, amor ao dinheiro e etc. É a nossa missão levar a palavra para que, assim como eu tomei a pílula vermelha e saí da Matrix, vocês também possam despertar e sair da caverna de Platão, com a graça de Deus e para a honra e glória de Deus. Amém? Somos o que contemplamos. Para tanto, eu convido a todos os presentes e desafio a fazerem um estudo bíblico sistemático, profundo e transformador. Amém? Descansem na certeza de que Deus é bom o tempo todo. Amém. E nós vamos concluir com uma frase do nosso querido pastor Michelson, que diz o seguinte, é uma frase que a Adriana gosta muito.
Os ímpios e rebeldes serão destruídos, a menos que façam as pazes com Deus. Arrependimento e perdão devem ser seguidos pelo abandono do pecado. Amém. O que os irmãos acham? Ela está preparada para ser batizada? Louvado seja Deus por esse testemunho. Tem um detalhe importante ainda que eu não posso deixar de dizer para vocês. Pouco antes de começarmos o estudo bíblico ali pelo WhatsApp, pelo Zoom, né? Que bênção que Deus nos colocou nas mãos, né? Poder alcançar as pessoas de longe. Eu lá em Tatuí e a família em Criciúma. A Michela, minha irmã, pode ficar em pé, Michela. Ela teve um sonho. Ela sonhou com uma das nossas tias, irmã do meu pai. E nesse sonho ela entendeu que precisava pregar o evangelho para essa parente. Aí ela me cutucou, né? Mano, que tal a gente criar um grupo de estudo bíblico com a família? Que pergunta, é uma provocação que não dá para você dizer não, né? Aí nós começamos a convidar, temos um grupo da família Borges e um grupo da família Santos. E começamos a convidar as pessoas ali, né? Quem quer estudar a Bíblia com a gente, né? Um estudo pelo Zoom, tranquilo, a gente marca um dia que todo mundo possa, né? E aí alguns parentes aceitaram, né? A tia Lola, a tia do sonho, e os demais que eu mencionei aqui há pouco, né? E estava lá a Adriana também, nesse grupo. E foi maravilhoso, irmãos. Por 1 ano e meio, né? Nós estudamos a palavra de Deus, Daniel, alguma coisa de Apocalipse, doutrinas. Alguns dias a gente ficava horas ali, vários momentos, né? Minutos, orando, abrindo o coração. Era um grupo quase de terapia também, né, Adriana? Era maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Eu quero estimular a igreja a fazer isso também. Vocês podem dar estudo bíblico pelo Zoom, sabiam disso? Nem era Zoom, a gente usava, era o Google Meeting, né? Tem vários recursos que Deus ele preparou para essa última etapa da história da Terra. Eu tenho estudado a Bíblia com pessoas de outros países, usando a internet. Vocês podem fazer isso. Mas o estudo presencial também é uma bênção, né? E ele nunca vai ser substituído. Ore a Deus, peça para Ele mostrar alguém para você compartilhar a palavra com essa pessoa. Esse é outro tipo de oração que Deus nunca deixa de responder. Ele tem respondido para mim e para a Débora todos esses anos. Quando a gente termina uma classe ou um estudo, a gente começa a ficar assim um pouquinho curioso, quem será agora o próximo, né? Agora mudou lá para a nossa rua um casal de jovens e fomos conversar um dia desses. Eles têm interesse em conhecer a palavra de Deus. Ele já está até estudando hebraico, pastor. Deus coloca cada pessoa maravilhosa em meu caminho. Olha só, a Adriana, ela era um desafio, porque ela vinha com perguntas sempre, né, muito inteligentes, desafiadoras. E para mim era maravilhoso poder responder, quando eu podia também, né? Então, esta igreja vai ser grandemente abençoada com a Adriana aqui. Já pode pôr na escala para pregar, Adriana? Eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar por meio da Adriana, na vida dela. Fiquei muito feliz de ela dizer que é uma igreja acolhedora. Continuem assim. Uma igreja que abraça as pessoas, que acolhe, que recebe para ficar. Porque a igreja é um local em que todos são acolhidos para serem transformados. Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Eu até achei que você entraria com um cachorrinho. Adriana, Deus te abençoe muito. Louvado seja Deus pela sua vida. E saiba que você foi o meu presente deste ano. De alguém salvo para Jesus, tá bom? Adriana, quer dizer algumas palavrinhas agora para a igreja? Eu sei que o texto ali foi bastante completo, né? Mas quer dizer alguma coisa assim, o que você sente, o que você espera em Deus daqui para frente? Se não quiser, também está tranquilo. A emoção é assim que dificulta. Eu aproveitei o momento para trazer minha família, né, que não são adventistas, mas para conhecer um pouco mais, para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, que a gente não é uma seita. Mas eu estou muito feliz com todos aqui presentes, meus irmãos, meu filho, meu marido, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, as minhas tias de Criciúma. E eu muito obrigada por essa igreja que me acolheu de coração. Obrigado, família. Irmãos, como eu disse, é um momento muito especial poder entregar para Jesus uma pessoa também especial. O batismo cristão ele é feito assim, por imersão. Aqui nós temos um tanque cheio de água. Poderia ser num rio, numa praia, no Rio Jordão.
como Jesus foi, porque representa o sepultamento em vida, ou seja, a pessoa ela é sepultada para a velha vida e ela então ressurge para uma nova vida. Esse é o significado do batismo. Simbolicamente é como se a Adriana estivesse agora deixando os seus pecados, sua vida anterior nas águas e emergindo para uma nova vida. Esse é o poder do Evangelho, sobre o qual eu preguei. Isso aqui não é o último passo, é o primeiro de uma nova vida, na verdade. Hoje a Adriana ressuscita para Jesus. Enquanto eu procedo a essa cerimônia linda, deixada por Cristo, pense na sua vida e como você está com Ele neste momento. Se você não foi batizado, quem sabe não seja a sua oportunidade de algum momento futuro também passar por essa experiência. Fica aqui o convite para vocês, tá bem? Querida prima Adriana, levando em consideração a tua liberdade de escolha, porque você escolheu sair da caverna para a luz de Cristo, porque você deixou a matriz do pecado para andar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu, como pastor e ministro do Evangelho, tenho a imensa alegria de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como eu lhes disse há pouco, eu reforço aqui, esse não é um privilégio só da Adriana, não. Não é um privilégio só meu, de 91, da Débora, de 94, das minhas irmãs, da minha mãe. É para todos o chamado, o convite. Antes de eu fazer a oração, há alguém entre nós aqui que precisa ser rebatizado, quem sabe andou longe dos caminhos de Deus e quer voltar para Jesus, participar de uma cerimônia futura. Alguém que nunca foi batizado nas águas, que gostaria de demonstrar publicamente, um dia eu quero também passar por essa experiência. Não tenha medo. Hoje é só uma oração. Se quiser vir aqui mais pertinho, eu quero chamar meu filho aqui. Micael está se preparando para um momento, em breve, ser batizado. É óbvio que eu quero ter esse privilégio também de batizá-lo em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, meu filho. Há mais alguém que, como Micael, eu sabia, tem gente que precisa de uma renovação. Sábado que vem, Deus te abençoe muito. Sábado que vem as águas vão ser de novo agitadas aqui nesta igreja. Tem mais um amigo aqui que também precisa passar por essa experiência. Deus te abençoe. Mais alguém quer vir à frente para essa oração especial? Como eu disse, hoje é só uma oração. Semana que vem é o batismo dele. E em algum momento vai ser o seu. Tem mais alguém vindo aqui à frente? Eu sabia que eu não podia encerrar sem dar essa oportunidade para vocês. Uma vez, há mais de 30 anos, eu também fui à frente, num apelo semelhante a esse. Foi muito importante para mim, foi muito importante manifestar isso fisicamente, publicamente, que eu queria ser de Jesus. Nunca me arrependi dessa decisão, graças a Deus. Deus abençoe vocês também, queridas irmãs. Sejam bem-vindas aqui ao altar do Senhor. Deus abençoe vocês. Mais alguém quer vir aqui? Eu fico preocupado às vezes pensando assim, eu vou orar. Mas pode ser que alguém esteja pensando, por que eu não fui para receber essa oração? Então eu vou esperar mais 5 segundos. É o teu tempo. Quer vir aqui para uma oração especial também? Amém. 5 segundos para uma eternidade. Acho que eu vou esperar mais 3. Deus, Ele quer mostrar para você o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é isso. Vidas tocadas, transformadas, jovens, adultos, que daqui para frente terão uma nova vida. Vale muito a pena isso. Mais alguém? Sempre tem filhos queridos que voltam ou vêm ao Pai. Deus abençoe vocês. Se alguém aqui da igreja que está visitando quiser receber um estudo bíblico, olha, o pastor Felipe está à disposição.
O ancianato dessa igreja, os líderes também estão à disposição, são pessoas que querem muito bem a todos vocês. E com certeza vão dar a atenção que vocês precisam, porque eu teria que ir embora. Mas estarei orando por essa igreja, por essas pessoas aqui também. E pela minha prima, que vai ser uma bênção nesta igreja. Meus queridos, eu posso fazer oração? Pense agora na sua vida, como você está com Deus. E quem sabe esse seja o seu momento de reconciliação com o Pai Celestial. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que vivemos aqui na Tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Evangelho é poderoso para transformar, para salvar, para trazer esperança e uma nova vida. Obrigado pela experiência da minha prima Adriana, que o que ela viveu e está vivendo e viverá seja um testemunho poderoso também, especialmente diante da família. Obrigado porque a família dela, meus primos, meu tio, os demais familiares, vieram aqui expressar o carinho que eles têm para com ela e para conosco também. Abençoa todos eles, abençoa a nossa família querida e esta igreja, seu pastor e seus líderes, que aqui seja um espaço, um local, um ambiente de salvação. Eu entrego em Tuas mãos essas pessoas que vieram aqui à frente, corajosamente, entregando a vida a Jesus. Abençoa e desimpede qualquer coisa que esteja atrapalhando a trajetória delas rumo à salvação e ao batismo também. Que em breve todos aqui possam passar por essa experiência maravilhosa. Eu oro e Te agradeço tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.